Bom, pessoal, então agora que você já entendeu itens importantes de uma oferta, né, a gente vai começar a discutir aqui quais são as variáveis de uma oferta para que você possa criar essa oferta. E só lembrando que a oferta é o momento da venda, é o momento que você chega e oferta isso para o seu cliente, é um momento decisivo, é um momento importante. E esse momento de venda, só lembrando, não é só literalmente na hora em que você vai negociar diretamente com o cliente, como se você fosse um freelancer, mas é importante desde o momento em que você faz uma entrevista de emprego até no momento que você é contratado. Legal? Então, por que é importante levar em considerações as variáveis da oferta? Porque o resultado do trabalho de construção de uma oferta é o preço. E não adianta nada você ficar no mundo da lua aí acreditando que pode cobrar 10 mil por um trabalho se não conseguir provar isso para o seu cliente. Então, por isso que o momento da venda é um momento decisivo. Na hora que você vai literalmente passar de carteira vazia para carteira cheia, legal? Então, uma oferta, ela bem construída, ela leva em consideração duas variáveis macro, que são o serviço, né, desculpa, no caso tem o serviço e a persona, que o serviço é o que você vai oferecer, a persona é para quem você está vendendo, você vai criar então uma oferta irresistível em que você tem um problema base. Essa parte aqui você já viu, você já conhece bem, mas a gente vai trabalhar dentro desses dois aspectos macros, o ambiente interno e o ambiente externo, e como que você vai conseguir ligar essas duas coisas. Então, vamos começar aqui a falar um pouco sobre eles, para que você possa entender todas essas variáveis e você consiga de fato construir, fazer uma oferta irresistível, fazer uma oferta bem feita. Então vamos começar aqui. Você tem então, só colocando aqui novamente o ambiente interno, o ambiente externo. O que liga essas duas coisas é o problema, é a dor. Dentro do ambiente interno, quais são as variáveis que você tem aí dentro dessa macro variável? Você tem então o você é uma variável dentro dessa oferta. Então, você precisa, dentro dessa variável você precisa lembrar de quais são as suas necessidades, por exemplo, mensal, suas contas, quais são suas perspectivas, os seus planos, quanto que isso custa, né, para poder formar um preço, porque não adianta nada. Duas coisas, você querer cobrar 1.000 se você precisa de 10 mil, ou se você querer cobrar 10 mil sendo que você não consegue gerar 1.000 por outro lado. Então, só lembrando, uma proporção boa que você consegue fazer, não é uma regra escrita na pedra, mas é uma boa proporção de 10 para 1, em que na cabeça do seu cliente, o que ele vai ganhar é 10 vezes mais do que ele está pagando para você. Então, a hora que você consegue deixar isso muito claro, criar essa percepção de valor, a gente já falou muito isso sobre percepção de valor, na cabeça do seu cliente, em que é uma relação de 10 para 1, pode ter certeza que ele vai fechar o contrato com você. Legal? Então, primeiro você precisa pensar em você. Primeiro, dentro desse contexto aí direto de contas, o que você precisa para você sobreviver e perspectiva de plano. Então, você pensa o seguinte, olha, hoje eu preciso de R$ 1.000 para pagar minhas contas. 2.000, 3.000, deve ser em torno disso. Um pouco mais, um pouco menos. E quais são os seus planos daqui que você quer estar fazendo daqui 1 ano, 5 e 10. Para que você possa direcionar até os seus estudos e tudo mais para que você possa, de fato, ser bem sucedido. Segundo, vem um serviço que você vai prestar. O que você conhece e sabe para que você possa oferecer ao mercado. E leva em consideração o seguinte, que evita muito, procura evitar aprender algo 100% novo, algo que você vai apertar o botão de reset, você vai pegar um livro grosso de 800 páginas e tem que aprender tudo de novo. Porque lembra, aprendizado, conhecimento é um investimento. E quanto mais você demora para ter o retorno desse investimento, mais tempo vai demorar para chegar naqueles planos que você quer de chegar de 1, 5, 10 anos. Então, você, de repente, levar em consideração que de início você pode, de repente, pegar um mercado que você já conhece mais ou menos. Ou uma linguagem de programação que esse mercado almeja, que é o que você já está ali na mão. Mesmo que seja Python, C, PHP, enfim, vai ter algumas linguagens que são mais fáceis que as outras. Sim, eu digo já, por exemplo, eu conheço C. C é menos fácil do que PHP para massa, mas ele é um pouco mais especializado. Então, talvez você não consiga tantas ofertas de trabalho, tantas oportunidades, mas aquelas que você vai conseguir vão ser oportunidades mais caras.
E C, por exemplo, tem agora um mercado bem legal, um mercado de embarcados, Arduino, sabe, umas coisas assim que você antes não tinha, que agora você tem, mas novamente, é um outro tipo de mercado. Legal? Do outro lado do ambiente externo, você tem então uma persona. O que é a persona? É o seu cliente. Como ele pensa, como ele vê, como ele se comporta, qual que é o ambiente social dele, qual que é o ambiente empresarial, como que ele ganha. Então aqui vai literalmente demandar um pouco mais de transpiração no sentido investigativo. É interessante você realmente investir bastante tempo, porque se você não entende o outro lado e se você não consegue entender a cabeça do outro lado, essa parte de oferta, essa parte de venda vai ficar um pouco mais trabalhosa. Mas eu sei que comigo foi assim também, que é difícil no momento em que você não conhece, você não tem nenhum cliente. Então, primeiro, na primeira aposta você vai ter que dar literalmente um tiro no escuro. Você vai ter que conversar um pouco, tentar conversar com alguém, mas, cara, se não conseguir, infelizmente, você vai ter que usar um pouco a sua imaginação. Mas o bom é que nesse processo depois você vai refinando. Depois disso, você tem os seus competidores. E sim, o seu cliente, o seu possível cliente, vai olhar para os seus competidores, porque você não está sozinho no mundo. Então, dentro desse contexto, é importante você lembrar sempre que você tem competidores, que eles vão ser, num primeiro momento, competidores diretos. Porque esses competidores diretos são literalmente os seus colegas programadores. Como eles estão, como está o conhecimento dele? O que eles estão aprendendo de novo? Quanto que eles estão cobrando? Qual é o papo desse pessoal? Eles fazem venda? Eles conhecem o seu cliente? Então, assim, eu sei que só pelo fato de você já estar se fazendo todas essas perguntas, você está anos-luz de muitos programadores que eu conheço por aí. Programadores bons, já com 5, 10 anos de experiência, que não sabem disso que você está sabendo agora. Então isso é uma baita de uma vantagem para você. Só que mesmo assim você precisa considerar, porque, novamente, o seu cliente ele vai considerar outros programadores. Então por isso que você precisa saber quem são os seus competidores diretos. E uma outra coisa também que você precisa ficar esperto, ficar ligado, ficar ligada, é essa questão dos competidores indiretos. Por exemplo, vamos supor que você faz websites para vender, websites personalizados. Um grande competidor indireto seu vão ser esses serviços automatizados, em que o próprio cliente faz aquele esquema de arrasta e solta. Por exemplo, o Wix, que é feito para... Esse aí é o pitch de venda dele. É a POV dele que você vai estar vendo daqui para frente. Então, ele permite que pessoas normais criem seus próprios sites. Essa é a proposta única de valor dele. Então é isso que você também precisa ficar esperto, que de repente você está perdendo muito mercado para esse pessoal. E você precisa rever toda a sua oferta e rever qual é o valor que você está gerando para ele. Porque como ele faz automaticamente e ali é máquina trabalhando, é computador, é um software que está ali, não são pessoas, então ele pode escalar o tempo desse software para quase o infinito. Por isso que ele consegue cobrar baixinho. Então lá tem uma mensalidade baixinha, tipo R$ 20, alguma coisa desse tipo, para que você tenha um website relativamente bonito. E se você trabalha com HTML, eu sei que você deve estar meio chateado com isso, até chateado de eu estar falando isso, mas isso em si já é até um próprio indicativo que você precisa mudar e precisa rever a sua oferta. Legal? Então, colocando no papel essas variáveis que eu disse para você, você vai conseguir ser bem mais realista frente ao mercado e, por consequência, ter um preço razoável para ambos os lados. Então, de novo, não adianta nada ficar aí sonhando, não adianta nada ficar aí se enganando com um salário, sei lá, de X mil reais, sendo que você não tem uma oferta para isso, você não tem conhecimento. E tudo bem, você quer sonhar? Todo mundo tem o direito de sonhar. Só não pode depois ficar frustrado porque o seu sonho não se realiza, porque você tem que ter um pé lá no céu e a cabeça no céu com o pé no chão. Bacana? Então, no seu diário de bordo, agora, o que você vai fazer? Você vai compartilhar com a turma, preenchendo o Canvas, os resultados um pouco da sua reflexão dessa análise de oferta. Bacana? Então, compartilha com a gente lá que a gente vai dar uma olhada e vai dar uma opinião também. Então, tá joia? Eu espero a sua contribuição. Um forte abraço. Até a próxima aula.